Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Hoje, em nosso segundo encontro, segundo vídeo, vamos dar continuidade ao estudo da encíclica Laudato Si. E de modo muito particular, vamos abordar neste vídeo as raízes das nossas crises ecológicas. Lembrando que a crise ecológica não é uma crise somente ambiental, mas é uma crise humana e espiritual. Como diz o Papa Francisco, tudo está relacionado. O cuidado integral com as criaturas refletem um cuidado com a nossa vida humana e espiritual. E hoje nós vamos falar sobre algumas atitudes humanas que geram grandes transtornos ambientais, grandes transtornos na nossa relação com todas as criaturas. Nós sabemos que nos tempos de hoje, nós temos vivido uma vida muito acelerada, com muitas atividades, uma vida desenfreada, com um trabalho avassalador, uma grande quantidade de informações. E esse costume humano atropela a dinâmica natural e lenta e adequada da própria natureza. Nós cobramos, nós exigimos da natureza algo muito maior que ela pode nos dar. E desta forma, rompemos com o equilíbrio nessa relação entre homem e criatura, homem e natureza, ou entre homem e aquilo que está sob o seu cuidado. A paciência das criaturas tem muito a nos ensinar. Nós somos homens impacientes, somos homens preocupados demais, enquanto que a criatura, a natureza, ela guarda o tempo para todas as coisas. Mas nós não. Nós cobramos dela, nós fazemos intervenções nela muito maiores do que ela pode suportar. E esse desequilíbrio altera não somente a nossa relação com as criaturas, mas a nossa relação conosco mesmo. A nossa relação com os bens de consumo não estão bem orientadas. Nós vivemos um tempo onde consumimos pensando somente em nós, não pensamos mais nos bens comuns, na vontade de Deus, no que será melhor para todos. Esquecemos a necessidade de um consumo sustentável, de um consumo gradual, de um consumo que dê tempo para que a natureza possa se recriar, possa se reestabelecer para nos dar aquilo que precisamos. Nós vivemos numa cultura do descarte, numa cultura do consumismo, e a natureza e as criaturas não foram preparadas para isso, e nem nós mesmos. Desta forma, nos autodestruímos intelectualmente e espiritualmente, fisicamente, ficamos angustiados, temos muitas ansiedades, vivemos num tempo de muitas crises psíquicas, espirituais e humanas profundas, porque não sabemos também lidar com aquilo que o Senhor nos dá para cuidar, que é a nossa casa comum. Nós podemos e nós devemos contribuir para que, por meio de atitudes simples no nosso cotidiano, na nossa família, nos nossos lares, essa relação com o criado seja alterada. Que pautemos as nossas vidas numa sustentabilidade espiritual, humana, racional, ambiental, econômica, social e política. E de modo muito particular, o Papa Francisco aborda algumas relações inadequadas que nós temos com o meio ambiente. Inicialmente, ele fala sobre a poluição do ar, a poluição dos mares, a poluição do solo, a poluição que faz com que aquilo que é criado seja totalmente alterado, contribuindo para a devastação do meio ambiente, contribuindo para a morte de diversas criaturas, contribuindo, inclusive, para que muitos homens que dependem da natureza para a sua própria sobrevivência tenham dificuldades no seu dia a dia. Quando o homem polui
Quando o homem lança na natureza descartes excessivos, não dando tempo para a natureza se reestruturar, se reinventar, faz com que a relação íntima que tem com ela seja avassaladora. Avassaladora. E isto gera autodestruição. O Papa Francisco nos mostra, por exemplo, a relação entre a poluição e as mudanças climáticas profundas. A questão da água, que até hoje não é potável e acessível para todos os povos, para toda a humanidade. Um bem tão importante para a nossa sobrevivência. Quantas vezes, poluindo a água de maneira inadequada, nós promovemos inundações, nós promovemos dificuldades em irrigações, nós promovemos dificuldades na relação de sobrevivência de tantos povos que dependem da água para a sua alimentação cotidiana. Fala-se também muito, o Papa Francisco, nessa encíclica, sobre a desigualdade planetária. Como muitos têm muito e muitos mesmo não têm nada, não é mesmo? Essa desigualdade enquanto uns consomem por 100, enquanto outros não conseguem consumir nem por eles mesmos. Essa desigualdade que destoa dos planos de Deus para cada um de nós, que destoa da solidariedade, que destoa da colaboração com a dificuldade alheia. Essa excessiva vontade de consumir, que pensa somente em si, que despreza a necessidade alheia, que descarta não só aquilo que pode ser utilizado, que pode ser reutilizado, mas descarta o outro, descarta a alma, descarta o homem que tem menos, descarta o pobre, descarta as pessoas menos favorecidas nas periferias das grandes cidades, que são as que mais sofrem devido a essa desigualdade estrutural, ambiental, econômica, política e social. E aí, o próprio Papa Francisco nos apresenta algumas soluções, mas que muitas vezes nós podemos fazer dessas soluções problemas ainda maiores. Por exemplo, a tecnologia. A tecnologia é uma ótima oportunidade para que nós possamos facilitar o acesso à água, o acesso aos alimentos, acesso a plantações que não agridem tanto o meio ambiente, mas essas mesmas tecnologias podem fazer com que tudo isso aconteça ainda pior, onde esse desgaste com a natureza se aprofunde. Então, a tecnologia, que é uma graça humana e divina, deve ser utilizada de modo a colaborar com a sustentabilidade, deve ser utilizada de modo a colaborar com o cuidado humano pelas criaturas e pela casa comum, e assim consigo mesmo. O mesmo deve acontecer com as inovações científicas, com as inovações biológicas, com as pesquisas. Tudo isso é bom se bem utilizado em vista do bem comum, mas torna-se mal se voltado exclusivamente para as necessidades de alguns que ignoram a necessidade da maioria. O Papa Francisco nos exorta que todo o trabalho humano nas áreas de pesquisa, nas áreas de plantação, de cuidado com a água, mudanças climáticas, poluição, devem sempre se voltar para o cuidado com o homem, o cuidado com a natureza, e não para aprofundar ainda mais essas desigualdades que contrariam os planos de Deus para cada um de nós. Essa encíclica Laudato Si nos ensina que cuidar, zelar pelos bens desta terra não é algo que deve ser visto como um simples adendo, mas é algo que é essencial para que a nossa relação conosco, para que a nossa relação com Deus e com os outros torne-se uma relação de autêntico amor, de autêntico zelo e de autêntica compaixão. Por isso, poluir, por isso, tratar a água de forma inadequada, com desgastes desnecessários, com desperdícios, não cuidar da nossa diversidade, não só cultural, mas biológica e ambiental,
ignorar as desigualdades planetárias, econômicas e sociais, e lidar com as tecnologias de modo a aprofundar ainda mais essas desigualdades, é um crime, não só biológico, não só ambiental, não só social, mas é um crime contra nós mesmos, contra a identidade que o Senhor nos deu. É um crime contra a dignidade humana. E isso deve ser repensado por nós, como católicos, como cristãos, todos os dias. Pensar como eu, como você, nas nossas casas, nos nossos lares, em nossas famílias, podemos colaborar para um mundo melhor. E isso não é olhar somente para fora, não é cuidar somente da natureza, não é cuidar somente do que se vê, mas também é zelar pelo que não vemos. Porque, como o Papa Francisco nos diz, tudo está em comum. Cuidar dos bens celestes, cuidar dos bens espirituais, cuidar dos bens divinos, da criação, das criaturas, da natureza, é cuidar de nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.